Olá pessoal, tudo bem? O assunto de hoje vamos falar um pouquinho sobre civilização e civilidade e também aí sobre a questão da missão civilizadora, que ela parte do que o fardo do homem branco é levar a civilização e o progresso aos demais povos considerados ainda povos atrasados, que não atingiram o progresso, que não têm o mesmo nível científico de sociedades como de países europeus ou um país norte-americano. Aí nós vemos nessa imagem algumas retratando sobre as sociedades antigas, sobre antigas civilizações. E, no entanto, nós temos que tomar cuidado quando se fala de civilização, porque ela sempre está atrelada à ideia de progresso, a um nível cultural hierarquizado de uma sociedade que tem mais cultura, mais conhecimento, conseguiram avanços científicos com relação a outras. Isso é um tanto perigoso que pode levar à questão do preconceito, da discriminação, quando você considera uma outra sociedade menos civilizada do que a sua, quando você hierarquiza essas sociedades. Então, esse termo, quando ele é usado principalmente com relação trazendo sinônimo de progresso, você deixa de levar em conta a cultura do outro. É um termo do qual nós temos que tomar bastante cuidado com ele aí ao longo dos nossos estudos. Aqui nós temos uma situação contemporânea, uma ideia de civilidade ao qual todos nós passamos por ela hoje, que é a questão da pandemia. Nesses tempos do mundo pandêmico sobre a Covid-19, exige que as pessoas tenham o respeito e dignidade e aí que tomem o distanciamento uma das outras, que estejam de máscara para se proteger e também respeitar o outro. Então, essas normas de convivências, elas estão colocadas dentro hoje do nosso dia a dia. Então, alguns elementos comumente associados à ideia de civilidade são polidez, comportamento, responsabilidade, legalidade e costumes. Se nós formos voltar ao século XIX, essa ideia de civilização, essa ideia de civilidade, ela estava muito focada nessa questão aqui do fardo do homem branco. E qual que era o fardo do homem branco? Como nós vemos aqui na imagem, nós temos aqui a França, país europeu, simbolizada pela mulher com uma armadura recebida pelas populações coloniais. Em seu escudo está escrito progresso, civilização e comércio. Então, aí como nós podemos ver aqui, essa figura central aqui é a figura considerada civilizada, que tem o progresso, tem todo o dinamismo da questão cultural, científica, e que vai levar isso a outros povos que não atingiram ainda esse estágio. Eu trouxe aqui para vocês um trechinho do poema O Fardo do Homem Branco. Tomai o fardo do homem branco, enviai vossos melhores filhos, ide, condenai seus filhos ao exílio, para servirem aos vossos cativos, para esperar com chicotes pesados o povo agitado e selvagem. Vossos cativos, tristes povos, metade demônio, metade criança. Tomai o fardo do homem branco, as guerras selvagens pela paz, enchei a boca dos famintos e proclamai o cessar das doenças, e quando vossos objetivos estiver próximo, o fim que todos procuram, assisti à indolência e à loucura pagã. Levai toda a sua esperança ao nada. Pessoal, essa ideia do fardo do homem branco, a ideia de civilização, era a ideia que o seguinte, o homem branco europeu, considerado civilizado, ele era superior aos demais povos. As demais etnias deveriam ser subjugados, como eles mesmo colocam aqui. Metade demônio, metade criança. Pode ver todos aqui os adjetivos que são colocados aos demais povos como selvagens. Então,
a cultura, a civilização dos nativos não era considerada pelos povos europeus. Por isso que quando eu digo para vocês tomar cuidado com a hierarquização das pessoas, da sociedade, da cultura. Quando você vê só pelo viés do progresso, só de acordo com a sua cultura e não respeita a cultura do outro, você não conhece a cultura do outro, você corre o risco de incorrer na questão da discriminação, na discriminação do preconceito, o que foi amplamente difundido dentro desse período. O poema de Kipling, o qual eu li para vocês aqui, ele se tornou assim um símbolo do imperialismo. Em resposta à sua publicação, missionários evangélicos e padres foram enviados a todos os cantos do planeta, determinados a difundir o cristianismo a qualquer custo. Escolas sob padrão europeu foram abertas para ensinar árabes, africanos, chineses, indianos e a língua da potência imperialista. Estilos de vida e moda europeia foram introduzidos em todo o planeta. A partilha da África deixou um legado dramático que as nações africanas tiveram de lidar a partir da segunda metade do século XX e que persiste ainda hoje. Estabeleceu fronteiras que não respeitam grupos étnicos, que misturam povos rivais ou separam culturas. A monocultura, o trabalho forçado e o abandono da produção familiar provocaram a subnutrição, fome, epidemias, destruíram as trocas internas no continente e deixaram os estados africanos dependentes do mercado externo. Aqui nós temos nessa outra imagem, aqui o homem branco, a ideia de limpeza, a ideia de cultura, de progresso, de civilização, aqui do homem branco. Já o nativo, como vocês bem podem observar, é uma pessoa que está relegado aqui ao escanteio, digamos assim, às margens da sociedade. É uma pessoa que está perdido. É aquela pessoa que ela vai precisar do homem branco, da sua cultura, para que ele também se torne civilizado. O que nós podemos discutir aqui, pessoal, como eu já disse anteriormente, a ideia de civilização, de progresso. Quando você não respeita a cultura do outro, você não vê qual que é a sua história, qual que é a sua cultura, qual que é o seu conhecimento, aquilo de bom que de repente ele conhece, você ainda não conhece, você vai incorrer na questão do preconceito, da discriminação. E como nós bem podemos perceber, quando o homem europeu ele se coloca na situação de ser a pessoa mais culta, mais preparada, a pessoa que tem o progresso e que ele precisa levar esse progresso, essa civilização a outros povos que ele considera não avançado, que não tem o progresso, o resultado nós vemos aqui, ó. Veja só, temos aqui duas imagens que retratam bem isso. Aqui o fardo do homem branco e aqui, por outro lado, o que acontece? Países africanos que eles foram todos eles repartidos entre as grandes potências europeias e a partir de então esses povos foram subjugados, escravizados, dizimados dentro da sua cultura, dentro da sua civilização por algumas nações europeias que se achavam superiores a esses povos. Aí por isso que nós temos que tomar todo o cuidado quando vamos falar de progresso e civilização. Não podemos hierarquizar, dizendo que uma sociedade, um grupo é melhor do que o outro, que um tem mais progresso do que o outro, quando vemos apenas pelo viés científico, pela ideia de progresso o qual nós temos e que muitas vezes na cultura do outro eles têm uma visão diferente. A missão civilizadora, ela destruiu. A missão civilizadora, ela criou ainda mais a discriminação, promoveu guerras, fomes entre esses povos, dos quais eles tinham aí essa ideia de ser pessoas superiores, os únicos capazes de levar o progresso a outros povos. Pessoal, nós vamos terminando por aqui. Aí é o seguinte, eu peço para vocês que assistam às aulas do CMCP,
As dúvidas as quais vocês tiverem, vocês entrem em contato, façam as atividades não só do ACMCP, como também as atividades dos formulários. E qualquer coisa, pessoal, pode perguntar aí, entre em contato, que estaremos aí sempre juntos. Ok? Valeu, pessoal. Obrigadão.